Salve, salve, galerinha, tudo bem? Estamos de volta e vamos tocar aí os nossos estudos falando ainda sobre as fontes de energia. Hoje o nosso assunto, ele aparece aqui do lado, né? A geopolítica do petróleo. Nós vamos avançar em relação ao conhecimento das discussões ao longo das décadas do século XX sobre esse importante combustível que provoca uma série de ações e reações dentro da geopolítica mundial. Então, aquele convite que eu faço a vocês, pega aí, prepara o seu caderno, lápis, caneta, toma nota das informações que vão aparecer, anotem as suas dúvidas e qualquer coisa é só chamar lá na plataforma. Vou diminuir aqui a minha participação na tela para a gente poder já se concentrar ali naquilo que vai aparecer na nossa tela em relação a esse nosso tema de hoje, que é a geopolítica do petróleo. Então nós vamos ver aqui em relação ao controle, em relação ao lucro, em relação a todo o comércio que envolve o petróleo, o importante combustível fóssil, que na semana passada nós vimos, em relação aos países que produzem, em relação aos países que mais consomem. Os países que mais consomem têm que características na sua estrutura interna? Os países que produzem e exportam, de que maneira que eles obtêm lucro a partir disso? Nós vamos identificar na aula de hoje alguns elementos que são elementos importantes, inclusive para responder essas perguntas que foram levantadas agora no início, levantadas a partir da reflexão da nossa última aula. Então, quando nós falamos sobre a geopolítica do petróleo, no início do século XX, do século passado, todo o poder em relação ao comércio, distribuição do petróleo estava nas mãos de 7 empresas. Essas 7 empresas, elas estipulavam cotas de produção e preço. O lucro estava nas mãos dessas empresas. As empresas são países? Não, as empresas não são países. As empresas têm reservas em seu subsolo? Não, porque elas não são países. Mas essas 7 empresas dominavam todo o lucro dos negócios do petróleo. Quais são essas 7 empresas? Então nós temos aí do lado o nome, né, e o íconezinho de cada uma delas. A Exxon, que é a Esso que a gente conhece, né? A Shell, a Mobil, a Texaco, Texas Corporation, Gulf, a Chevron e a British Petroleum. Então, essas empresas, essas 7 empresas, as chamadas 7 irmãs, elas formavam um cartel. E um cartel, ele tem como prática, para ser designado assim como cartel, essa prática de combinação de preços. Então, na verdade, uma empresa não competia com a outra, não havia uma livre competição entre essas empresas. O que acontecia é que nessa prática de combinar preços, as empresas lucravam e lucravam bastante em cima do comércio internacional do petróleo. Bom, é claro que esse petróleo tem que ser extraído de algum lugar. Então você imagina, né, que os países que tinham esse petróleo extraído do seu território estando sujeitos à ação das 7 irmãs no que diz respeito ao comércio internacional do petróleo. É claro que isso não produziria um efeito bastante positivo. Então, nós tivemos, a partir da década de 50, por exemplo, a criação em alguns países de empresas estatais. Objetivo: diminuir a influência, diminuir o poder das chamadas 7 irmãs. E de que maneira que eles vão levantar essa bandeira da diminuição do poder das 7 irmãs? Um slogan que foi utilizado em um país desses aí, onde nós tivemos a criação das estatais, foi o slogan famoso: o petróleo é nosso. Então, as empresas estatais passam a ter o direito nas etapas da extração, do refino, da distribuição. Essas empresas, elas passam a ter essa soberania, passam a exercer essa soberania por parte dos estados nesse processo ou nos processos que envolvem o comércio do petróleo. Então nós tivemos em alguns países do mundo, e aí
alguns exemplos, né, de empresas que vão ser criadas nesse contexto, empresas estatais que vão ser criadas para gerir os negócios do petróleo em seus territórios. Então, a Pemex, Petróleo do México, a AGIP, a italiana AGIP, né, a ELF, a francesa, e a Petrobras são criadas aí nesse contexto, década de 50, de controle do petróleo existente no seu território, de diminuição do poder das sete irmãs, de uma tentativa de diminuir o poder e de garantir a soberania nesses países. Bom, são países grandes produtores de petróleo? São países que conseguem ali a sua autossuficiência? Não. De início, não, mas eles começam ali a realizar investimentos para tentar minimizar o poder das sete irmãs. Na década de 60, nós tivemos a criação de um organismo que tem aí, esse efetivamente passa a exercer um poder bem mais significativo no que diz respeito aos negócios do petróleo, principalmente a produção, exportação e ao balanço de valorização ou não do petróleo no cenário internacional, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Qual é o objetivo da OPEP? O objetivo da OPEP é reduzir o poder das sete irmãs. É fazer com que não as empresas, mas os países produtores e exportadores de petróleo, esses países passem a ter a soberania no que diz respeito aos negócios que envolvem o petróleo. Então, a OPEP passa a ser um organismo internacional e observem no mapa uma coisa que é muito interessante. Os países que fazem parte da OPEP estão assinalados aí em verde, né, no âmbito da sua criação, no âmbito do seu desenvolvimento. Então, observem que são os países do Oriente Médio ali, presentes naquela listinha, naquele quadrinho. Deixa eu colocar aqui a setinha para indicar. Alguns países africanos, né? Argélia, Líbia, Nigéria, Angola. Aqui na América do Sul, a Venezuela e Equador, os países ali no Sudeste Asiático, né? A Indonésia. Ou seja, nós temos a concentração dessas grandes reservas de petróleo na faixa tropical, na faixa intertropical. Esse é um ponto interessante em relação à localização das reservas de petróleo, em relação à localização dos países exportadores, que fazem parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Esses países, eles assumem o controle dos negócios do petróleo. De que maneira? Eles vão controlar o preço, consequentemente o lucro para esses países, a partir de cotas de produção. Quero lucrar mais? Quero que aumente o preço do petróleo? É só diminuir a produção. São países que têm um peso muito grande nas exportações de petróleo. Diminui a oferta, aumenta o valor do petróleo. Só que nós temos que lembrar, não vamos aprofundar esse tópico agora, que, por exemplo, o Oriente Médio é uma área muito sujeita a conflitos. E esses conflitos passam necessariamente muito por conta da existência do petróleo lá. Então, nós tivemos aí ao longo do século XX e em outros momentos, mas especificamente pós-criação da OPEP, alguns conflitos que ocorreram ali no Oriente Médio e que têm uma influência muito grande no preço internacional do petróleo. Países em conflito, os países exportadores de petróleo, principalmente em conflito, significa que não tem produção, ou que o seu sistema de produção não vai ser diminuído ou até mesmo afetado nesses conflitos nas suas estruturas. Resultado, a diminuição da produção e, consequentemente, também o aumento do preço internacional. Então, nós temos aí uma série de elementos que colocam, que concedem para os países exportadores de petróleo, aqueles que fazem parte da OPEP, um poder muito maior de decisão. Diminui o poder das sete irmãs e joga esse poder maior para um organismo internacional criado com esse objetivo de minar, de diminuir esse poderio das chamadas sete irmãs. Dentro dessa geopolítica, inclusive
por conta desse controle por parte da OPEP, nós tivemos na década de 70 alguns conflitos que aconteceram no Oriente Médio, guerra Irã-Iraque, por exemplo, uma série de eventos que tiveram uma influência muito grande no que diz respeito ao tópico presente nesse slide aqui. A década de 70, nós tivemos duas grandes crises do petróleo, em 73 e em 79. 1973 e 1979 trouxeram como uma influência e como resultado uma série de ações que foram implantadas no planeta, nos diferentes países, para poder suprir os efeitos da crise do petróleo. Porque para os países que não produzem o suficiente para suprir as suas demandas, aquilo que nós vamos chamar de autossuficiente, a elevação do preço do petróleo significa encarecer o seu sistema de produção. Muito porque o petróleo não é só combustível, mas é base para uma série de produtos, inclusive esses plásticos associados aos nossos computadores, telefones celulares, né, aos cabos, as capas, mochila, asfalto, uma série de produtos que são subprodutos do petróleo. Então, o encarecer do preço do petróleo significa o encarecer de todo o sistema produtivo, principalmente nesses países que não detêm grandes reservas de petróleo. Então, o que vai acontecer? Nós temos no mundo uma diversificação ou investimentos na ampliação da diversificação. E aí passa a surgir com mais força o tema da existência das chamadas fontes alternativas. Não vamos falar sobre isso agora, vamos falar sobre isso quando estivermos estudando sobre o Brasil efetivamente, mas, por exemplo, no Brasil nós tivemos a criação do Programa Nacional do Álcool ou Proálcool, que significa a produção de combustível a partir da cana-de-açúcar, no caso nosso, a partir da cana-de-açúcar, o etanol, como ele é conhecido hoje. Então, em relação a esse choque do petróleo, mais uma vez, né, a gente percebe que a mudança na geopolítica do petróleo ela vai provocando as mudanças no que diz respeito aos atores, aqueles que têm o controle. Os países da OPEP são os países que vão concentrar esse controle no que diz respeito às reservas de petróleo e, consequentemente, qualquer conflito que ocorra ali naquelas áreas, nós vamos ter uma influência muito grande no valor do preço do petróleo. Bom, a gente termina aqui essa partezinha, essa conversa sobre a geopolítica do petróleo. Mais sobre isso, e aí na semana passada eu indiquei para vocês, na aula passada, que dessem uma lidinha lá no blog, no geoninho.blogspot.com, aparece aqui em cima, né, a propaganda, tá aqui. Depois vocês deem uma lidinha lá no processo de formação do petróleo, nos elementos característicos, né, que é um texto complementar à nossa aula, inclusive. No nosso próximo encontro virtual, nós vamos estudar outras fontes. Vamos falar sobre o gás natural, vamos falar sobre o carvão mineral e talvez, der tempo, a gente fala também sobre a energia elétrica e as suas características. Então, grande beijo, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.